Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique, e esse é o nosso especial de Halloween. Onde diariamente vocês vão conhecer fãs e produtores de conteúdo relacionados ao terror, comentando sobre subgêneros e temas, dando diversas dicas para você conferir. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Newton Rodrigues do podcast Que Diabo é Isso? E eu vou falar para vocês de um subgênero do horror que deu uma breve renascida aí nos últimos anos. Eu tô falando do folk horror, bem conhecido como horror rural. Isso, horror rural aqui no Brasil também é chamado. Galera, do que se trata o folk horror? Como o próprio nome basicamente diz aí, né? São histórias que se passam fora dos ambientes urbanos, das grandes cidades, que nesse caso, né, a cidade, os centros urbanos, simbolizam todo o mundo científico e pragmático humano. Ou seja, né, a esmagadora maioria dos filmes, produções literárias do folk horror, tem como um cenário sempre um ambiente meio bucólico, naturalista, né? Que se contrapõe ao lado racional das grandes metrópoles, das grandes cidades do nosso mundo. No folk horror, a natureza ele é sempre um ambiente hostil e às vezes essa hostilidade, né, é mascarada por uma beleza dos campos rurais, dos cenários verdes, das cores, da natureza como um todo, né? A natureza é sempre uma representante máxima de um poder místico e mítico, totalmente fora do nosso controle, né? E é engraçado que como o sistema de moralidade, como a gente conhece hoje, né, que a gente vive baseado num sistema moral judaico-cristã, não se encaixa em nada dentro dessas regras do folk horror, justamente por natureza ditar suas próprias regras, né? E as temáticas dessas grandes produções do folk horror, e justamente por isso, né, por ter a natureza como um grande chamariz, um grande destaque do subgênero, muito recheada de paganismo, bruxaria, de satanismo, é tudo, como eu falei, né, que vai na contramão das nossas crenças religiosas. Mas galera, o folk horror teve seu ápice, ou teve seu momento mais criativo ali nos anos 70, mais ou menos. Foi uma época assim que teve uma renascença. O gênero de horror ele deu uma breve renascida ali nos anos 70, justamente com filmes com temática um pouquinho mais adultas e sombrias, somente o Exorcista, né, a Profecia, que se revelaram automaticamente grandes sucessos de bilheteria. E é engraçado, né, curioso como os produtores da época enxergam possibilidades e vantagens em tudo, né? Tendo dinheiro a entrar nessas grandes produções. Eles perceberam que o satanismo, né? O mal, o satanismo mais raiz, vendia muito. Então foi aí que as produtoras da época, principalmente as europeias, resolveram dar uma olhada assim para suas próprias lendas, seus próprios mitos, suas origens pagãs, fazer filmes que dialogassem um pouquinho mais com o seu público. O mais importante, galera, filmes extremamente baratos. A maioria das produções do folk horror custavam muito, muito pouco. Imagina, passava um cenário rural, umas roupinhas de época ali, e estava feito, né? Quisesse botar ali um grande nome, no máximo o investimento ia ali para um grande astro, uma grande atriz ali que fazia a diferença no cartaz do filme, mas basicamente o folk horror custava muito, muito barato. E é engraçado que justamente na contramão do que estava acontecendo na indústria cinematográfica da época, que bem nessa época estava surgindo a nova Hollywood. O que era a nova Hollywood? Era exatamente filmes um pouquinho mais autorais, né? Saindo um pouco daquela Hollywood clássica de filmes épicos, né? Então, estavam investindo muito em filmes autorais. Nessa época que despontou nomes como Steven Spielberg, Martin Scorsese. Então, o que acontecia? Os filmes estavam cada vez mais inflados, orçamentos cada vez mais gigantescos, e foi aí que essas empresas, essas produtoras europeias, miraram no folk horror, miraram no gênero de horror mais barato, fazer render mais e ter mais lucratividade nas suas produções. E o sucesso foi imediato, né? Teve grandes obras que são indispensáveis até hoje, como O Homem de Palha, de 1973. Vocês até encontram aí em serviço de streaming. Mas pelo amor de Deus, né, galera? Fujam daquele remake de 2006 com o Nicolas Cage, né? A não ser que seja pra dar risada, daí tá perdoado, tá liberado. Mas um dos filmes que eu acho, na minha opinião, assim, um dos mais interessantes dessa safra, pra mim é O Estigma de Satanás.
de 1971, não por ser o melhor exemplar aí do folk horror, mas por ser uma resposta muito interessante. O Estigma de Satanás ele foi produzido pela Tygon, que era uma empresa europeia, né, inglesa. Foi uma resposta aos filmes da Hammer Films. A gente conhece, né, como os grandes filmes de horror aí dos anos 60, 70, que tinha grandes nomes aí como o Drácula do Christopher Lee, enfim, né. Então, a Hammer Films, nessa época, tinha praticamente um monopólio dos filmes de horror em toda a Europa, né. Então, a Tygon fez o Estigma de Satanás como uma resposta, quase como um desafio, né, dizendo assim, olha como a gente também faz filmes de horror competitivos e tá aqui o nosso exemplar de folk horror. Mas galera, o Estigma de Satanás ele se passa num vilarejo da Inglaterra no século XVII e nesse filme um morador desse vilarejo, né, ele encontra um crânio estranho, meio deformado assim, e um pedaço de pele que indica que não é de nenhum animal conhecido, assim, pelo menos ali dos camponeses. E o clima fica estranho, fica bizarro, e o juiz da cidade ele é chamado para resolver o problema, para ver o que está acontecendo, que mistério é aquele. E a partir daí começa a desandar a bizarrice, né? As pessoas começam a ser afetadas por uma espécie de poder sobrenatural, se cria um culto bizarro das crianças do local. É curioso o filme. E o filme ele tem uma ambientação assim super charmosa, assim, típica ali dos anos 70, né? Aquela película fílmica assim dos anos 70, muito acentuada, e tem uma atmosfera bem macabra, e uma vibe bem psicodélica, muito típica, né, daquela ressaca dos anos 60 ali. Então ele bebe muito no psicodelismo sessentista, então já pegou e já incorporou também no filme, já tem um pouquinho desse charme dos anos 60 também. Então essa mistura toda aí faz o Estigma de Satanás um filme muito interessante para perceber como o subgênero, né, do folk horror tem um clima temporal de mistério, mas apesar de algumas coisas também não funcionar direito no filme, né, espero que vocês deem uma chance aí pro filme, deem uma olhadinha no serviço streaming, também tá disponível. Algumas coisas não funcionam legais ali, tem uns personagens muito canastrões e um final totalmente anticlimático ali, mas enfim, vocês vão perceber quando assistirem o filme. E o folk horror raiz mesmo, ele ficou muito fora dos holofotes nas décadas seguintes, né, mas voltou com tudo aí na última década, com uma leva de diretores como Robert Eggers, né, com A Bruxa de 2015, ficou muito conhecido aqui no Brasil, o Midsommar do Ari Aster, enfim, galera. E é muito curioso, né, agora para finalizar, perceber que quanto mais a tecnologia avança, mais quanto a gente entra de cabeça em um mundo cada vez mais racionalista e pragmático, parece que mais o folk horror parece encantar a gente, né? Talvez seja porque ele nos lembre, assim, que no fim das contas a gente não tem controle de nada nessa vida, muito menos da natureza. E nesse caso aqui, a natureza é sempre a pior inimiga. Beleza, galera? Essa então foi minha dica, o Estigma de Satanás, folk horror. Espero que vocês tenham gostado desse resumo aqui, dica do subgênero. Obrigado pelo convite, então. Não esqueçam de seguir a gente lá no Que Diabo é Isso pelo Instagram, @QDiaboEIsso, sem acento, sem nada, só a letra Q ali. Era isso então, galera. Beleza? Valeu, obrigado pelo convite. Tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.